Pronto. Eu tenho a impressão de que a gravação está começando aqui. A gente hoje vai ter um prazer enorme, né, de conversar com alguém tão experiente como a ministra Eliana Calmon, né. Me conserte, ministra, foi juíza, foi procuradora da República, foi juíza federal, foi desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, foi corregedora-geral de Justiça, é especialista em processo civil, quer dizer, com uma trajetória muito importante. E a gente tem aqui há um professor, com certeza conhece, Lorival Villanova, né, que falava que para conhecer um determinado assunto é necessário ter teoria e prática. Então, um professor de natação que nunca pulou na piscina, por mais que tenha estudado, né, por mais que seja professor, catedrático e tal, mas se ele não pulou na piscina, corre o risco de morrer afogado, né. Com Um certeza. cirurgi Não é verdade? Um cirurgião que nunca fez uma cirurgia pode ser É professor verdade. catedrático. É isso mesmo. Então é muito importante a questão da prática, profissional, né. E aí eu coloquei aqui na imagem de fundo o Conselho Nacional de Justiça, que eu sei que lançou um livro, não foi? Sobre o Foi. seu período no Conselho Nacional de Justiça. Foi na quarta-feira. Eu fiz o lançamento aqui em Brasília. Eu até estou viajando. Hoje à noite eu viajo para Salvador, que amanhã eu lanço em Salvador o livro. E no dia 25 eu lanço em São Paulo, né? Tá. Esse Ordem. livro, ele fala sobre o período em que esteve no qual foi o período para É, que todos fiquem o período informados? de 2010 a 2012, né? E foi um período muito rico, eu aprendi muita coisa. E aí eu fiquei imaginando se era interessante contar este período, porque o que é o livro? O livro não é um livro de consulta, nem é um livro que fale sobre juridiquês. É um livro onde eu narro o que eu passei, o que eu fiz dentro da corregedoria e o que eu vi dentro da corregedoria em relação à justiça. Porque o senhor estava falando aí que é preciso prática, é preciso conhecimento, mas é preciso prática. E eu, depois de mais de 30 anos de magistratura, eu tive dificuldade quando eu fui para o conselho em relação ao que eu vi da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Porque eu, sendo da Justiça Federal, eu tinha conhecimento de um universo muito diferente. O que se passou na Justiça Federal? A Justiça Federal foi uma justiça que, quando foi renovada, né, em pleno movimento de ditadura, ela veio com uma estrutura muito boa, com recursos próprios, e a partir daí a Justiça Federal começou a tomar um rumo muito interessante e ficou muito forte, principalmente em alguns estados. De forma que eu conhecia este universo. E neste universo eu me tornei desembargadora federal e depois ministra do Superior Tribunal de Justiça e conhecia pouco a Justiça Estadual. Mas quando eu fui para o CNJ, eu então passei a conhecer as entranhas do Poder Judiciário. Porque a verdadeira justiça é a justiça estadual. É a que está no tete-a-tete com a cidadania, onde estão os embates dos direitos civis. Não é? E nós temos um universo muito grande, não somente em relação à questão de família, mas a questão principalmente econômica das famílias e das empresas. Então, tudo isto, todo este arcabouço jurídico, na prática, era um pouco desconhecido para mim, né? Tanto que os juízes dos estados costumavam chamar os juízes federais de
cobradores de impostos. Vocês não são magistrados, vocês são cobradores de impostos, né? E não é bem esta a realidade, mas, sem dúvida alguma, o universo onde tramitam as questões na justiça estadual é muito mais rico, é muito mais diversificado do que na Justiça Federal. E foi aí que, nesses 2 anos de corregedoria, eu aprendi muita coisa. De forma que eu fiquei em dúvida se eu deveria escrever estas coisas que eu vivenciei. Levei 10 anos pensando se eu fazia ou não, até consultando a um juiz que foi juiz corregedor comigo, e eu disse a ele: estou pensando em escrever um livro do que nós vivemos no Conselho Nacional de Justiça. E ele mandou dizer assim para mim: doutora Eliana, prepare o habeas corpus preventivo, porque nós vimos tantas coisas que dava até medo a gente falar das coisas que vivenciamos. E aí eu fiquei pensando que talvez não fosse muito agradável eu falar certas coisas da própria justiça. Mas, quando eu fiz 80 anos, o ano passado, eu disse: está na hora de eu me libertar de todas essas coisas que estão no meu espírito e eu preciso escrever aquilo que eu vivenciei. Eu tentei amenizar na minha escrita o máximo possível, mas eu contei muitas coisas que eu presenciei e vivenciei, né, neste livro. Digo que muitas vezes eu escrevendo, eu me emocionava. Algumas partes eu cheguei até a chorar, quando eu me lembrei das coisas que eu vivenciei. Mas, ao final, eu tive, assim, foi como se fosse um resgate muito grande, né, desta minha vivência. Porque foi uma vivência muito que eu tive na justiça, muito grande, a começar na Procuradoria da República, e eu sou de uma época em que o procurador da República era Ministério Público e era também advogado da União. De forma que nós usávamos 2 chapéus. Eu dizia assim: nós usamos 2 chapéus, porque ao mesmo tempo que somos Ministério Público, somos também advogados da União. E o que se dizia à época é que, se a União é a fiadora da ordem jurídica, os seus advogados podem ser perfeitamente aqueles que fazem justamente o aparato da lei, que protege a lei. Por isso é que era também Ministério Público. Mas chegou um ponto que eles mesmos verificaram que precisava haver a divisão, e houve essa divisão. Mas quando houve essa divisão, eu já tinha saído. Eu fiquei 4 anos na Procuradoria da República, aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa, num Brasil que estava sob a égide do governo militar, né? Mas tive muito bons profissionais como como os meus chefes. O Procurador-Geral da República era o José Carlos Moreira Alves, que era um homem espetacular. Um homem independente, um homem tranquilo, um homem que tinha um cabedal jurídico muito grande. E também eu tive a vivência com o doutor Henrique Fonseca de Araújo, que foi um grande procurador, já diferente do antecessor, mas era um homem realmente muito competente. E eu tive assim, maior aproximação
com os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Federal de Recursos. O do Supremo Tribunal Federal, que era assim, para nós, eram homens que estavam acima de toda e qualquer suspeita. Nós reverenciávamos aquelas 11 pessoas que estavam no Supremo Tribunal Federal como pessoas extremamente corretas, de uma reputação ilibada e um conhecimento muito grande na esfera jurídica. Todos eles. Aliás, alguns ministros que chegaram a ser colocados por uma questão política, mas que não tinha o conhecimento maior sobre a dogmática jurídica, eles até desprezavam um pouco. Mas mesmo estes se fizeram presentes como pessoas assim muito interessadas em fazer cumprir a Constituição. De forma que naqueles 4 anos que eu fui procuradora da República e que tive esta vivência com os ministros do Supremo e os ministros do Tribunal Federal de Recursos, eu me enriqueci muito diante de pessoas que eu sempre considerei muito ilustres, né? Foi uma experiência muito grande. E por que eu tive esta convivência? Porque eu fiz concurso para a Procuradoria da República e fui para Pernambuco. E fiquei na primeira instância, trabalhando na primeira instância com a Justiça Federal, né? Já como advogada da União e Ministério Público. Foi para mim uma decepção muito grande, porque a Procuradoria da República em Pernambuco era muito desorganizada e eu até tive vontade de desistir. Eu conto sempre esse episódio e como nós temos muita gente ouvindo, né, o que eu estou relatando, é interessante que eu também conte este detalhe. Era 1974, quando eu cheguei, vinda de um concurso muito difícil, vindo de Brasília, para assumir em Recife o meu lugar de procuradora da República. Para vocês terem uma ideia, a Procuradoria da República funcionava em uma sala muito grande, cedida pela Receita Federal, e em um dos salões eram colocados 6 mesas, onde ficavam os 6 procuradores, todos no mesmo local. E eu cheguei bem cedo, o expediente da Procuradoria era pela manhã, então eu me dirigi para a Procuradoria e a porta estava fechada. Daqui a pouco apareceu um homem assim, robusto, muito bem vestido, e olhou para mim e disse assim: a senhora deve ser a nova procuradora. Eu disse: sim, eu sou. Ah, pois não, eu sou promotor de justiça aqui do estado de Pernambuco, mas eu estou convocado para trabalhar na área eleitoral com o procurador-chefe. O procurador-chefe, doutor Emanuel, já me disse que a senhora viria e abriu a porta, ele tinha a chave, abriu a porta, entramos e ele disse: a mesa da senhora é essa aqui, já foi separada para ser a senhora. E a minha mesa ficava junto da dele. E eu, então, botei a minha bolsa em cima da mesa e fiquei. Quando assumiu a presidência do Supremo, encampou essa ideia da linguagem simples no texto e na vocalização dos ministros do Supremo como uma bandeira na direção de tornar. Eu não sei quem está com o som aberto, gente. Eu vou pedir para que, por favor, vocês fechem o som. Eu vi que várias pessoas entraram aqui, a senhora está vendo, ministra Eliana. Acabou de entrar a doutora Margarida Cantarelli, né? Sim, minha grande amiga Margarida Cantarelli. E aí eu, então,
ele sentou na mesa, abriu o paletó, tirou um revólver de um lado, tirou outro revólver do outro, botou dentro da gaveta. Eu devia estar espantadíssima, porque ele olhou para mim e disse o seguinte: isto aqui é para eu me garantir, porque eu fui delegado de Casa Amarela. E lá era muito bandido. E, para mim, bandido é o seguinte: bandido manda matar, mandava matar. E se fosse estuprador, eu capava. Era a expressão, eu capava. Eu fiquei sem saber o que era aquilo, né? Mas depois foram chegando os outros e tal, e eu fui me acalmando um pouco. Mas como a minha casa ficava no Rio Grande do Norte, eu não tinha vaga no Rio Grande do Norte, eu fui para Pernambuco. Quando eu voltei, eu disse para o meu marido: eu não vou voltar para assumir a Procuradoria da República. Aquele ambiente não é para mim e eu não quero saber daquilo. Eu fiquei apavorada. Mas o procurador da República em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, era um homem muito sério, muito respeitado, e o meu marido ligou para ele e disse: olha, a sua pupila não quer voltar para Pernambuco. E ele, então, foi na minha casa e me disse o seguinte: doutora Eliana, a Procuradoria da República está se reerguendo, se organizando, por isso a senhora fez o concurso, porque são os novos procuradores que darão toda a estrutura à Procuradoria da República. Portanto, a senhora não tem de ficar assim, a senhora tem de ir para construir a nova Procuradoria. E me convenceu e tal, e eu voltei e fiquei. E fiquei 2 anos como procuradora de lá. Mas o meu marido, que era funcionário, ele foi promovido, ele foi transferido para Brasília. E eu vim para acompanhá-lo para Brasília e fui lotada na Subprocuradoria-Geral da República. E foi aí que eu tive esta convivência muito grande com os ministros, com a segunda instância, com a terceira instância, onde eu aprendi bastante, né? De forma que eu tive uma experiência muito rica e muito boa, porque eu tive a chance de, durante 4 anos, trabalhar com o que tinha de melhor na justiça brasileira, que eram os ministros do Supremo Tribunal Federal e do grande tribunal, que foi o Tribunal Federal de Recursos. Mas eu não tinha independência. Os procuradores da República que trabalhavam na subprocuradoria davam pareceres nos processos e estes pareceres eram examinados pelos subprocuradores, que aprovava ou desaprovava. E aquilo me deixava muito constrangida, porque os subprocuradores eram todos cargos em comissão, não era cargo de carreira. De forma que eu fiquei muito assim decepcionada com a função, porque eu não tinha uma função de independência. Depois, algumas coisas aconteceram, porque eu fui designada para ir para a primeira instância aqui no Distrito Federal e verifiquei que existia sempre aquela preocupação do Procurador-Geral da República em atender aos pedidos políticos, de forma que isso me desgostou um pouco. E a par de cal em todo esse meu entusiasmo pela Procuradoria da República veio quando o Procurador-Geral da República, Henrique Fonseca de Araújo,
fez uma portaria dizendo que o procurador da República estava impedido de, em mandado de segurança, dar parecer em favor do impetrante, porque nós tínhamos de defender a autoridade impetrada. Nesse momento, eu disse, bem, eu aqui não terei independência, eu serei sempre uma fazedora de parecer. E foi aí que eu resolvi fazer um concurso para a Justiça Federal. Essa é a primeira parte da minha vida profissional, né? Perfeito, como procuradora da República, né, Isso. ministra? Aí eu lhe pergunto o seguinte, né? Normalmente os cargos públicos, eles são preenchidos por 3 critérios, né? Pelo critério da indicação, pelo critério do concurso e pelo critério da eleição. Quando estava fazendo meu doutorado em Portugal, o meu orientador, Marcelo Rebelo de Sousa, ele dizia que cargos políticos em uma democracia devem ter mandato. E aí eu pergunto para a senhora, diante dessa experiência toda, concurso público na Procuradoria da República, como juíza federal, como desembargadora, como ministra, a senhora já passou, digamos assim, pelo critério da indicação, pelo critério do concurso, não é? Passou também por eleições. Eu queria lhe escutar, tá bom? Cada cargo público deve ter um determinado tipo de provimento na sua perspectiva, agora já tão experiente. Como é que é isso? Poderia falar um pouquinho sobre? Eu acho que sim. A depender da função exercida, eu acho que tem de ter uma forma de chegar lá. Em primeiro lugar, todas as vezes que nós temos uma carreira, e esta carreira ela é como a magistratura, como a carreira militar, e até mesmo no clero, onde vão se chegando a degraus para, devagarzinho, chegar ao topo da carreira, existe uma tendência de se fazer uma política corporativista, de forma que nem sempre é possível que em alguns cargos que nós precisamos evoluir mais, nós tenhamos só pessoas que estejam exercendo esses cargos mediante promoções. E por isso mesmo é que dentro destas carreiras existem aquelas atividades que são exercidas por pessoas da carreira, mas que ficam por algum tempo com um mandato determinado para resolver as questões. Como, por exemplo, nós temos no Ministério Público os juízes que são juízes, presidentes, vice-presidentes, corregedores, e que exercitam em um período determinado, né? Eles são escolhidos mediante eleição ou por antiguidade. A escolha por antiguidade é interessante porque evita política interna, mas, ao mesmo tempo, ela é um pouco prejudicial, porque, às vezes, coloca-se uma pessoa que não tem nenhuma vocação para dirigir, né? Como, por exemplo, no momento em que foi criada a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, se estabeleceu que o diretor da escola seria o juiz, seria um ministro do STJ que tivesse antiguidade. Então, vai seguindo a fila em termos de antiguidade. Mas tinham diretores que foram para lá e que não tinham nenhuma vivência com ensino jurídico.
Alguns ministros que vieram da advocacia nem sabiam direito como era a estrutura da magistratura e foram para a escola para ensinar, ou seja, para direcionar todo o ensino que era a formação da magistratura nacional. De forma que eu sempre entendi que era de se observar para eleições de determinados cargos o currículo de quem estava na hora de ser indicado. Seguia-se a ordem de antiguidade, mas observava-se a formação adequada para o exercício daquela atividade. De forma que nós tivemos diversos ministros muito bons julgadores e etc., mas que passaram pela escola de formação de magistrados e não deram nenhuma contribuição porque não tinham como ser. Então, é necessário que dentro de uma carreira, mesmo que seja uma carreira escalonada, como é a carreira do magistrado, que se observe os cargos que precisam de uma formação específica. Ser educador, ser professor, não é para todo mundo. Nós podemos ter excelentes julgadores, mas que podem ser péssimos formadores para se colocar em uma escola. E isso acontece muito dentro do Poder Judiciário, que observa sempre e sempre esta antiguidade para todos os cargos. Eu acho isso muito condenável, né? E há também um outro aspecto que faz com que nós tenhamos algumas dificuldades. Estes cargos que têm prazo determinado, dentro de uma carreira tão longa como é a carreira de magistrado, acontece sempre o seguinte: por exemplo, chega um corregedor que é bastante rigoroso e os juízes dizem o seguinte: não se preocupe com ele tem prazo de validade. Daqui a 2 anos ele vai sair e as coisas vão voltar para serem iguais como eram antecedentes. Tá? Então, mesmo que se tenha essa ideia de que os cargos são ocupados ou por eleição ou por mandato, nós precisamos ter, antes disso, determinados princípios inseridos na instituição e que direcione para efetivamente colocar nestes cargos, e que são cargos que têm duração específica, pessoas que estejam com a ideia de seguir os princípios estabelecidos na instituição, para, mesmo nesses 2 anos, seguir exatamente aquilo que está previsto na instituição. Isso é que houve comigo na corregedoria. Eu cheguei na corregedoria e com a ideia, como magistrada, e sempre eu tive muita preocupação com a magistratura, e eu sempre quis que a magistratura fosse uma magistratura limpa, uma magistratura onde nós tivéssemos confiança na moralidade daquele que diz o direito. Observe o seguinte: nós podemos escolher o médico que seja adequado para nós, nós podemos escolher o dentista, o engenheiro que vai fazer a nossa casa, o arquiteto que vai decorar a nossa casa, mas o magistrado nós não podemos escolher. Quem escolhe o magistrado para julgar o nosso processo, para dizer como é que nós devemos seguir
na vida familiar, na vida econômica, é o juiz. E este juiz precisa ser absolutamente isento. Eu preciso confiar no juiz para que haja possibilidade de eu entender que ele está fazendo o melhor. De forma que a carreira do magistrado é muito sensível e precisamos ter um direcionamento muito grande. E eu sempre entendi que a corregedoria em toda e qualquer instituição não era apenas para aplicar correção, mas para fazer a indicação de comportamento. O corregedor para mim, eu sempre pensei isso, e eu li muitas coisas, eu li muitos livros, porque era o cargo que eu mais ambicionava na vida, era ser corregedora. E eu li muitos livros estrangeiros, e muitos livros nacionais, de autores brasileiros. Eu, por exemplo, eu achava o doutor Renato Nalini, que é um juiz estadual, um homem fantástico, onde direcionava a forma de se portar o juiz e tal. E eu tinha a ideia exata do que eu gostaria de fazer na corregedoria. Eu não queria ser uma censora, eu não queria ser uma aplicadora de penas para os juízes que transgredissem. Eu queria dar o caminho para que estes magistrados pudessem ir traçando as normas que estavam previstas como princípios para a magistratura. E, desta forma, eu cheguei ao Conselho Nacional de Justiça em 2010. E encontrei muita dificuldade. Na realidade, o meu antecessor, que foi o ministro Gilson Dipp, foi um grande corregedor, porque eu fui a 4ª corregedora. Primeiro corregedor, porque a Corregedoria Nacional de Justiça ela foi criada em 2004 com a reforma do Judiciário. Não existia. Antes, as corregedorias eram das justiças estaduais. E cada justiça tinha a sua forma de administrar. Então, o Conselho Nacional de Justiça ele foi criado para uniformizar a administração de uma justiça que era estadual, mantinha-se como justiça estadual, mas tivesse uma identidade entre os tribunais. Fosse uma coisa só. E criou-se uma corregedoria para, nesta corregedoria, o corregedor ter acesso a todas as coisas que se passavam dentro do tribunal, através das correções, etc. E quando eu cheguei, já encontrei o primeiro corregedor que assumiu, ele se preocupou, foi o ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Ele teve a preocupação de normatizar toda a estrutura da corregedoria, de forma que ele se preocupou em estabelecer normas, procedimentos e etc. O segundo corregedor foi um corregedor que ficou pouco tempo, que foi o doutor César Asfor Rocha. Ele ficou pouco tempo, 1 ano só, porque ele assumiu a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Pouco fez ou nada fez. O terceiro foi o ministro Gilson Dipp. Este ministro Gilson Dipp, ele fez muita coisa, porque ele, como eu, ficou alarmado com a desordem que havia dentro da Justiça Estadual. E eu fui a 4ª corregedora. E quando eu cheguei,
eu segui as pegadas do ministro Gilson Dipp, tanto que eu fiquei com 2 juízes auxiliares que eram deles, eu fiquei para mim, e eu consegui a pé ser melhor do que ele. Porque quando se dizia, a senhora é melhor do que ele, eu disse, sou, porque quando se está no ombro do gigante, a gente enxerga mais longe. E era isso que eu fiz. Eu segui as pegadas dele. Aquilo que ele fez e que eu achei corretíssimo, eu dei continuidade. Porque nós, quando administramos, na justiça não fica atrás, nós costumamos deixar os projetos que foram dos antecessores e começar novos projetos. Eu sempre achei que os bons projetos, se estão dando certo, eles devem ser prosseguidos e melhorados. E foi isso que eu fiz com os projetos do ministro Gilson Dipp. E fui criando outros projetos também, porque eu já tinha um pouco daquela estrutura por ele montada. E eu comecei a sofrer uma série de questionamentos, porque eu fui muito rigorosa em relação aos juízes que não estavam procedendo como manda o figurino da legalidade da magistratura. Por exemplo, magistrados que não ficam na comarca nunca, vão terça, quarta e quinta, só. Ora, a minha experiência como corregedora é uma experiência rica. Por exemplo, eu já sabia, porque eu fiquei 2 anos frequentando o estado do Amapá. O estado do Amapá era um território e, com a Constituição Federal, foi transformado em estado e foi preciso criar uma justiça federal lá. E eu fui encarregada de presidir uma comissão para fazer isso. De forma que eu ia todos os meses ao Amapá. O Amapá tem, assim, uma área de garimpo muito grande, né? Garimpos legais e tal. E no dia da distribuição do salário dos garimpeiros, é uma coisa séria na cidade. Porque são homens embrutecidos e eles bebem muito e faziam aquela algazarra, etc. A informação que eu tenho é o seguinte: no dia que era feito o pagamento, mas que o juiz estava na comarca, o juiz e o promotor estavam na comarca, não havia mulequeira, não havia bebedeira, não havia morte, nada. Eles faziam as festas deles, mas eles seguiam os princípios porque eles sabiam que tinha uma autoridade no Estado. Portanto, a presença do juiz, a presença do promotor é importante. Não é só para escrever no papel, não. É para a sociedade saber que eles estão ali e que eles têm a força e que eles podem ter as determinações. Eu sabia disso como magistrada e eu quis impingir isto na magistratura. Por outro lado, eu não aceitava corrupção dentro do Poder Judiciário. E eram muitas as denúncias que chegavam à corregedoria. Muitas e muitas denúncias. Coisas que, se eu fosse contar, nós vararíamos à noite, eu aqui contando, de coisas que se passavam de juiz exigir propina. Vou contar só um caso, só um dos casos. Eu fui procurada por um advogado e um empresário. E sempre a audiência antecedia passar pelos um dos juízes, meus auxiliares. Mas eles entendiam que eu precisava, ele precisava falar com a corregedora. E foram ambos conversar comigo.
Eu disse, mande entrar, eu vou conversar com eles. Então, o advogado me disse, eu trouxe meu cliente aqui para dizer à senhora o que é que se passa com ele. E então o cliente começou a falar, doutora, eu sou dono de uma empresa de médio porte, numa cidade do interior de São Paulo. E eu estou passando dificuldades financeiras, minha empresa está em recuperação judicial. E o juiz da vara de recuperação judicial, ele está me extorquindo. Ele está me ameaçando decretar minha falência. De forma que eu já não tenho mais o que fazer. Eu já dei um computador, modelo tal, assim, eu já dei para ele todas as rodas do carro dele, de liga leve, não sei o que, Eu comprei um colar de esmeraldas para ele dar de presente à mulher dele no aniversário. Eu paguei uma festa que ele fez no aniversário dele para 400 talheres. E agora ele quer que eu dê por mês X quantidade de dinheiro e esse eu não posso dar. Eu estou aqui confessando à senhora, a senhora pode me prender, porque eu sou um corruptor. Eu sou corruptor. Eu corrompi o juiz, mas eu não tinha outra razão. Eu queria salvar a minha empresa. E aí o advogado começa a falar, eu disse, olha, os senhores já foram à corregedoria de lá de São Paulo? Doutora, nós já fomos 2 vezes e nada acontece. E aí eles foram tirando documentos e mostrando o que tinha sido comprado para o juiz. Então eu disse o seguinte, chamei uma pessoa e disse assim, liga para o corregedor de São Paulo. Eu resolvia muita coisa pelo telefone. E falei com o desembargador, corregedor, e disse a ele o seguinte, olha, eu estou aqui ouvindo um relato muito grave de coisas que precisam ser resolvidas e o senhor sabe que primeiro tem de passar aí para depois passar por mim. E eu estou mandando para o senhor o advogado e o empresário para conversar com o senhor. E gostaria que o senhor resolvesse isso em 30 dias. Se em 30 dias não resolver, eu vou avocar o processo para eu mesmo fazer. Pois não, doutora, a senhora não se preocupe, ministra, está tudo resolvido e tal. Eu quero saber qual é o assessor do senhor que vai recebê-los. Porque o grande problema é que ia à corregedoria, era recebido por um assessor, e o assessor não passava para o corregedor. E ele me disse, fulano de tal. E eles foram dizendo o seguinte, ministra, nada adiantou nós virmos aqui, porque ele não vai resolver. Eu disse, mas se ele não resolver, dentro de 30 dias eu resolvo. Eles saíram, mas muito cabisbaixo. Com 15 dias, o advogado voltou e disse assim, ministra, o juiz foi afastado. Já tiraram o juiz da jurisdição para resolver o problema. E este juiz respondeu o processo e perdeu o cargo. Isso porque eu consegui barrar uma linha que estava impedindo que isso chegasse até o corregedor. Um tribunal como São Paulo, um só corregedor para tomar conta de tudo. Então, são estas coisas que eu não aceitava, né? Não era possível. Mas essa história tem mais um segmento, e eu vou dar o segmento que é muito próprio do nosso jeitinho brasileiro. E eu fiquei entusiasmada com essa notícia do advogado, que o juiz já tinha sido afastado e que o juiz estava respondendo a processo. Passou-se algum tempo, quando eu fui procurada por um senador da República.
que me conhecia e pediu para marcar audiência. Eu, perfeitamente, marca logo a audiência para o senador. E ele foi, nesse dia, com uma pessoa muito bem afeiçoado, muito bem vestido, com aquela gravata bonita, um homem bonito, parecia um italiano, com aquela gravata bonitona e tal. E aí o senador me disse: doutor, é um prazer estar aqui e tal, e eu trouxe nosso amigo aqui, porque está passando por uma grande dificuldade, e nós viemos aqui para ver se a senhora podia amenizar o sofrimento que ele está passando. E ele, então, tomou a palavra e começou a contar. Eu sou juiz de uma vara de recuperação judicial. E, de uma forma absolutamente injusta, eu fui afastado do cargo. Eu disse: qual é a comarca? Aí ele disse, o senhor não precisa mais conversar comigo, porque eu já sei de tudo. Já estiveram comigo, já me falaram que o senhor exigiu um computador, que o senhor exigiu uma joia para a sua mulher, que o senhor deu isso, daquilo, aquilo. E aí fui abrindo o verbo. O senador ficou lívido. Disse: ministra, eu não sabia nada disso. E eu disse para ele: mas isso pode ser tudo mentira. E se for mentira, eu vou resolver. Agora, se for verdade, aí nós precisamos acertar com a lei. E os dois saíram trocando as pernas, porque tudo era verdade, tanto que ele perdeu o cargo. Isso é um caso que eu estou contando. Outros tantos aconteceram. E eu comecei a ficar preocupada com o nível de corrupção existente dentro da magistratura. Eu encontrei situações muito difíceis. Um determinado presidente do tribunal, ao acabar de ser eleito presidente do tribunal, ele foi a Brasília se encontrar comigo e me disse assim: doutora Eliana, eu estou aqui para entregar a chave do tribunal à senhora. Eu não vou ser presidente daquele tribunal, porque se eu fizer o que os meus colegas querem, eu vou ser preso, porque tudo que eles querem é errado. Eu disse: calma, vamos resolver isso. Como é que... E se o senhor não fizer? O senhor não tem autoridade? Se eu não fizer, tudo que eu votar, tudo que eu colocar para votação, eles vão boicotar. Eu não vou fazer nada dentro do tribunal. E eu, então, resolvi da seguinte maneira. Eu disse: olha, o senhor vai fazer comigo um complô. O senhor vai me contar as coisas e eu vou fazer uma inspeção e o senhor vai chegar lá e dizer o seguinte: a corregedora não quis conversar comigo e disse que vem aqui fazer uma correção. E na correção, tudo isso que o senhor está me contando, eu vou averiguar. E era verdade. Juiz, desembargador aposentado há mais de 5 anos, ganhando o adicional de férias. Aposentado, ganhando adicional de férias. Nepotismo cruzado para lá e para cá dentro do tribunal. Exploração de máquina xerox, de estacionamento dentro da justiça, a cargo de alguns desembargadores. E coisas desse jaez. No momento que eu fiz parceria com o presidente do tribunal, eu disse que era eu que estava fazendo tudo, porque a minha equipe descobriu tudo. O tribunal entrou e ficou uma beleza. Nós fizemos um concurso que foi um espetáculo, porque se fazia concurso e se colocava os candidatos preferidos todos dentro dos tribunais, e as comarcas do interior ficavam sem ninguém. Nós fizemos concursos para tais e tais comarcas só. E
não pode ser removido, tem de ficar lá. Porque eles faziam concurso para esses lugares e depois voltavam para a capital. Coisas desse tipo, né? De forma que eu fui vendo que eu tinha muito material para trabalhar. E coisas que podiam resolver facilmente. Agora, para isto, você tem de estar disposto a não se incomodar de a pé você sacrificar a sua carreira. Então, quem tinha pretensões de eu já não tinha mais pretensão de nada, porque eu já era uma ministra de um tribunal superior e não tinha mais idade de pretender ir para o Supremo Tribunal Federal, que isso é uma praga. Na hora que pensam que podem ir para o Supremo, começam a fazer os favores. Então, como eu não tinha mais idade para ir para o Supremo, eu não sei se eu tivesse idade, se eu faria. Mas, na realidade, eu não tinha mais ambições. E eu podia, sim, brigar com o sistema. E eu briguei, e briguei feio. Briguei feio. Porque eu estava a fim de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Foram essas coisas que eu terminei escrevendo no livro. A questão de precatórios, senhores, vocês não podem imaginar o que é que esses tribunais faziam. O Conselho Nacional de Justiça veio para corrigir isso. E quem sabe muito bem disso é a doutora Margarida Cantarelli, que passou por lá e sabe. E muitas coisas erradas. Nos tribunais de justiça, eu encontrei um determinado tribunal onde as pessoas começaram a chegar e a falar dos absurdos que eram os precatórios. Eu cheguei no tribunal e encontrei a lista dos precatórios feitas, manuscritas em um livro, riscado e por cima adulterado. Neste tribunal, todo mundo dizia, só recebia precatório quem desse 10% para a presidente do tribunal. Era uma mulher linda, angelical, mas um demônio, uma alma negra. Até as armas, porque essas armas que são apreendidas pela justiça, elas são mandadas para o Exército, quando é de uso exclusivo das Forças Armadas, ou então para a polícia. Encontrei vários ofícios de armas que foram endereçadas para o Exército Brasileiro. Eu mandei conferir. Essa moça fez tanta coisa errada, vai conferir se isso é verdade. O Exército nunca tinha recebido uma arma. As armas todas eram desviadas por ela, através de um amante que ela tinha, que era um militar da Polícia Militar. Caiu fora, né? Respondeu a processo e foi expulsa pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional de Justiça. Neste tribunal, eu cheguei a tirar 4 desembargadores. 4! E um dia eu estava no aeroporto, eu ia muito lá, por causa disso mesmo, eu estava dando assistência. Quando cheguei no aeroporto, um cidadão se dirigiu a mim e disse o seguinte: ministra, a senhora precisa tirar mais gente, porque tem mais gente aí que não presta. Eu disse, então tem de fechar o tribunal. Tribunal de 7. Tirei 4, ficaram 3. Então, estas coisas eu comecei a falar e comecei a ver. E existe uma grande existia, não sei como está agora, o corporativismo que começa pelas associações.
as associações de magistrados, eles não se preocupam em estabelecer critérios para a melhoria da magistratura. Existe uma preocupação, é como sindicato, em conseguir melhores salários, melhores penduricalhos, melhorar o nível, menos trabalho. E isso não pode. Uma associação de uma carreira como a magistratura tem de seguir uma linha da respeitabilidade da magistratura, né? De forma que, quando eu vi isso tudo, aconteceu uma coisa interessante. Um grupo de jornalistas do interior de São Paulo pediu uma audiência, que queriam conversar comigo, e me foi levado pelo desembargador Silvio Marques Neto, que era da minha equipe. E o desembargador Silvio disse: são todos amigos, doutora, e tal. E eu concedi uma entrevista. Mas uma entrevista amena, assim, desinteressada. E então eles perguntaram: e como é que a senhora está aqui? Eu disse assim: pois é, aqui está muito bom, eu estou conseguindo muitas coisas, etc. Mas o que mais está me afligindo são vários bandidos que estão escondidos atrás da toga. Ah, meu amigo, isso foi uma loucura, porque isso foi colocado como se eu dissesse que todos os juízes eram bandidos, e aí começou essa grita geral. Então, a ideia que se tinha de que o magistrado, você não pode falar os erros da magistratura para a imprensa, não pode falar para ninguém, porque devem ser corrigidos internamente. Eu sou de uma época que, quando o juiz fazia as coisas mal feitas, o corregedor ou o presidente do tribunal botava o papel na frente dele e dizia: peça aposentadoria. Se você não pedir aposentadoria, você vai ser... eu vou investigar você. Aí o juiz pedia aposentadoria e ia embora. Mas essa época passou, porque a magistratura cresceu muito, são muitos os magistrados, e isso não podia mais acontecer. Por outro lado, tudo se sabe, hoje tudo se sabe, principalmente com os meios de comunicação, de forma que quem mais dá notícia de juiz errado são os advogados, os próprios advogados, que falam verdades e mentiras também. E de forma que você não pode mais esconder. Daí porque o meu entendimento dentro da corregedoria é de que, quando você corrige um juiz que fez alguma coisa errada, isso tem de ficar dito para a sociedade. A sociedade tem de saber isso. Porque, senão, fica parecendo que nós estamos passando o pano naquele magistrado que está errado. Então, esta minha vivência dentro da corregedoria, ela foi um pouco traumática, tanto para as associações, que ficaram achando que eu era uma inimiga, e para mim foi muito difícil, porque eu não esmureci. Durante os 2 anos, eu continuei dentro da mesma toada, né? Agora, fiz algumas coisas muito interessantes, com uma cooperação fantástica. Eu fiz parceria com o Ministério Público, com a Receita Federal, com o COAF, com o Tribunal de Contas da União. A corregedoria era um órgão pequenininho, eu tinha tudo à minha disposição, porque eu dava um telefonema, eu tinha todo o corpo técnico do Tribunal de Contas da União, que é fantástico para fazer exame de obras, se as obras estavam superfaturadas ou não.
Tudo isso eu tinha. E todos na maior boa vontade. Estas parcerias que eu fiz e que todos os órgãos públicos deveriam fazer, os órgãos públicos deviam ser unidos entre si, para desta forma nós conduzirmos bem todo o encaminhamento do Estado. Perfeito. Ministra Eliana, eu sei que a senhora é caracterizada pela coragem. Vou fazer algumas perguntas e fique totalmente à vontade se quiser responder, se não quiser responder, não tem problema nenhum, tá bom, ministra? Eu tive um professor em Portugal, tá vendo aqui a doutora Margarida, que falava muito o seguinte: é fácil ser forte com os fracos, mas o normal é que se termine sendo fraco com os fortes. Aí eu pergunto, veja, o CNJ, na sua perspectiva, acabou de lançar um livro, deveria ser aplicado ao Supremo Tribunal Federal também, porque são juízes, não é? Ou o CNJ, como está atualmente, ele não se aplica ao Supremo Tribunal Federal? Essa é a primeira pergunta que eu lhe faço. Uma segunda pergunta que lhe faço é o seguinte, por exemplo, em Portugal, dos juízes da Corte Constitucional, 6 juízes vêm da carreira. A senhora acha que, no caso do Brasil, primeiro, é possível discutir o Supremo Tribunal Federal do ponto de vista estrutural? E dentro dessa discussão, o exemplo europeu de mandatos, né, que varia de 8 a 12 anos normalmente, mandatos e também a figura do juiz, que lá chamam de juízes cooptados da carreira, que vêm da carreira. A senhora acredita que isso deveria ser aplicado? Quer dizer, essa é uma pergunta que faço no que diz respeito ao Supremo. E a senhora, a gente na tela está aí com o Conselho Nacional de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça vem de 88, né? E a previsão da Constituição de 88 é, no mínimo, 33 ministros. É um prédio enorme. É um prédio enorme. E a previsão era, em 88, no mínimo, 33 ministros. Eu pergunto, estamos em 2025, seria o caso de ampliar o Superior Tribunal de Justiça para mais de 33 ministros? Ou não? Porque cabe dizer que a gente fez algumas lives anteriores, como viu, e a gente percebe que é uma tônica, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça da Constituição de 1991 e o Supremo Tribunal Federal da Constituição de 1924 e o Supremo Tribunal Federal desde 1991 sempre tem essas previsões, X ministros, mas podendo aumentar, tal. Isso às vezes só aumenta quando se trata de questão de oportunidade, né? Eu queria, do ponto de vista estrutural, lançar essas duas indagações sobre o Supremo Tribunal Federal, não é? Sobre a composição, sobre o mandato do Supremo, com essa sua experiência toda, como deveria ser o Supremo Tribunal Federal? Juízes de carreira, como por exemplo ocorre em Portugal, na Corte Constitucional, deveria ser uma Corte Constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça, prédio imenso, né? Um espaço imenso, 33 ministros. Deveriam ser mais, como por exemplo na Itália. O que é que a senhora acha sobre esses assuntos, por favor? A primeira pergunta é se o CNJ deveria também assambarcar a fiscalização do Supremo Tribunal Federal. Não, eu entendo que não. O Supremo Tribunal Federal, ele é a cúpula do Poder Judiciário, de forma que o CNJ está abrigado abaixo do Supremo Tribunal Federal. De forma que eu entendo que o CNJ não deveria assambarcar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo é o Supremo. Agora, a estrutura do Supremo Tribunal Federal está absolutamente equivocada. Aliás, quando estava se discutindo a Constituição de 88, na Constituinte, ele ia ser transformado em um tribunal constitucional. E os próprios ministros não aceitaram.
de maneira nenhuma que fosse uma corte constitucional, como são as cortes constitucionais de quase todos os países desenvolvidos, onde eles julgam apenas em controle concentrado as questões constitucionais. E no controle difuso fica com o Tribunal de Cassação, como é na Itália, né? De forma que a estrutura do Superior Tribunal de Justiça foi concebida e até o prédio foi construído para ter 66 ministros, assemelhado à Corte de Cassação italiana. Mas, no meio do caminho, não se aceitou. Os ministros do Supremo foram muito veementes e venceram a Constituinte. Eu quero dizer, e até pouco tempo eu dei uma entrevista e até disse, o Supremo Tribunal Federal, ele vive de crises. Ele está passando pela terceira grande crise dele. Na primeira crise, ele não tinha competência. Ele não tinha competência, ele não tinha como resolver todos os processos da Justiça Estadual e da Justiça Federal, porque a segunda instância da Justiça Federal ficava com o Supremo Tribunal Federal. E eles entraram em crise de muito processo que eles não sabiam resolver. De forma que aí foi criado o Tribunal Federal de Recursos para ser a segunda instância da Justiça Federal, né? Isso foi bem interessante. Foi a primeira grande crise que sofreu o Supremo Tribunal Federal. A segunda crise do Tribunal Federal de Recursos foi quando eles, teimosamente, né, ficaram com todo este arcabouço e começaram a jogar fora questões que eles entendiam que não era constitucional e praticamente as decisões ficavam por conta dos tribunais estaduais. A federação ficou à deriva. E aí, então, criou-se o quê? Pensou-se na criação do Superior Tribunal de Justiça, para que o Superior Tribunal de Justiça ficasse no controle de todos os processos, em controle difuso, ou seja, nos processos que efetivamente tivessem em tramitação. E as questões constitucionais ficariam por conta do Supremo Tribunal Federal. Mas isso não foi possível, e aí o Superior Tribunal de Justiça ficou somente com o que é infraconstitucional. Mas reparem bem, uma Constituição analítica como é a Constituição brasileira, tudo está dentro da Constituição. E torna-se constitucional na medida que o Supremo acha que é constitucional e puxa as questões políticas para ele resolver. Aí veio a primeira grande deformação do Supremo Tribunal Federal. E essa deformação veio em questões muito simples, como, por exemplo, a questão dos planos econômicos. Os planos econômicos foram todos eles estabelecidos em lei ordinária, lei infraconstitucional. Mas o que é que fez o Supremo? Os dois maiores índices dos planos econômicos, ele disse, isto é constitucional, eu pego e vou resolver. E os outros planos, que eram um reajuste menor, isso não é constitucional, então fica com o Superior Tribunal de Justiça. E por que
esta ansiedade do Supremo em não abrir mão do controle difuso, porque é este que dá poder. Quando se decide questões políticas, essas questões políticas dão poder. Então, todo o controle dos governadores, dos ministros e dos ministros de Estado, eles não quiseram abrir mão disso, que deveriam estar no STJ, se a Constituição realizasse aquilo que foi pensado primeiramente. Mas eles não abriram mão e eles continuam querendo ter todo o acervo do Poder Judiciário em controle difuso, concentrado, nas mãos deles. Quando, da Constituição de 88, eu tinha um professor, o professor Calmon de Passos, que muitos devem ter conhecido, que quando saiu a Constituição, ele disse: meu Deus do céu, o que é que fizeram neste país? Isto não vai dar certo. Não é possível que o Supremo fique com o controle de toda a nação nas mãos dele. E eu nem achei que ele tinha tanta razão. E hoje nós estamos vendo o que é que está acontecendo. O Supremo é dono da nação. Eles tomam conta de tudo. Um ministro saiu de Brasília, da Corte Superior, para ir ao Rio de Janeiro, conversar com o governador do Rio de Janeiro, para tirar pergunta, para saber o que é que ele fez. Porque mas, ministra, me permita. Isso é um poder total que eles estão tendo. E este poder total de controle difuso e concentrado está se exacerbando, como é natural em quem detém poder. O poder é muito forte e o poder ele tem a tendência, quem detém poder tem a tendência de começar a largar sem haver limites. Mas eu pergunto à senhora, a senhora fez uma primeira referência ao Tribunal Federal de Recursos, né? Muito em razão de questões fazendárias, não é? Mas houve o Tribunal de Segurança Nacional, antes, no período Vargas, né? Na sua experiência, que já é muito grande, por que a gente estuda tão pouco o Tribunal de Segurança Nacional? Eu fiz uma live aqui com o desembargador Vladimir Passos de Freitas, né, sobre, entre outros assuntos, o Tribunal de Segurança Nacional. Será que a história, de algum modo, ela esconde um pouco o nosso passado, né? Porque, note, eu acho que já digamos assim, na Constituição de 1824, nós tínhamos o Supremo Tribunal de Justiça. E o critério era de preenchimento, era o critério de antiguidade vindo dos juízes das relações. Quer dizer, já houve um momento em que se aplicou o critério de antiguidade, embora vindo dos tribunais de relações. Quando surge a Constituição de 1891, né, republicana, federativa, e a gente fez uma live exclusiva sobre ela também, eram 15 juízes, né? 15 juízes. E deu muito problema, porque o Supremo Tribunal Federal começava aí, ele não tinha tanta força. E, então, naquela primeira República da Espada, pegavam as decisões do Supremo e não se cumpria as decisões do Supremo. Colocavam na gaveta as decisões do Supremo Tribunal Federal. Vem Vargas, 34, 37, e colocam uma composição do Supremo muito variável, não era um número fixo, né? Então, será que o Supremo Tribunal Federal, pergunto pela sua forte experiência, né? Será que o Supremo Tribunal Federal sempre não esteve, de algum modo, em crise, passando pela Constituição 34, 37, 46, 67? Né? Será que isso que a gente está vendo, digamos, agora em relação ao Supremo, não é digamos assim, uma sequência, digamos assim, da história do Supremo, que é às vezes pouco estudada,
não é? E a senhora viveu muito a história do Supremo Tribunal Federal. E esses requisitos de reputação ilibada, notável, saber jurídico, né? Notável, quer dizer, uma expressão um pouco indefinida. Será que isso, de algum modo, não vai muito ao sabor da idade, de um certo romantismo em relação ao passado, ou não? A senhora acredita que não se trata de um romantismo, não. O Supremo, digamos assim, tem problemas hoje e não tinha problemas tão fortes no passado. Ou será, como eu estou propondo para a senhora, os problemas no passado eles existiram e eram muito fortes também? Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem o que é que acontece. O passado é um passado onde as elites dominavam inteiramente. E os pecados do Supremo Tribunal Federal, eles ficavam enterrados porque estas elites é que dominavam todo o arcabouço. No momento em que nós fizemos uma Constituição democrática, onde o povo tem lugar, o povo tem voz, estas coisas começaram a aparecer. E aí é que nós precisávamos fazer um espelho das grandes nações que separaram este poder político de direcionamento, de controle constitucional para o controle concentrado, que seria o Supremo Tribunal Federal, deixando estas questões jurídicas, processuais, para um segundo tribunal. E isso era o caminho natural da evolução de um país. Um país que mudou radicalmente a Constituição de 88, começou a ser chamada de Constituição Cidadã, porque a cidadania só se veio dar conta do que era cidadania com a Constituição de 88. E aí é que vem o grande problema do Supremo Tribunal Federal. Porque, lógico que em todo regime democrático, o poder judiciário é chamado com muito mais intensidade. E foi o que aconteceu. Depois de 88, explodiram as demandas. E o Supremo Tribunal Federal não tem condição de atender aquilo que a nação espera. Não tem condição. Todos os processos criminais, todos os processos de família, todos os processos econômicos e ainda as ações diretas de constitucionalidade, não. É impossível. Num país com a estrutura que tem o Brasil, né, na dimensão que tem o Brasil, com o grau de litigiosidade que reina aqui. Então, era preciso fazer a sua correção. Só que eles não abrem mão deste poder. Mas, ministro, me diga uma coisa. Com Sim. relação, falando no povo, né? A Constituição, no artigo 2º, diz, olha, todo poder emana do povo. Mas será, a senhora foi corregedora num período, salvo engano, me corrija, por favor. Houve um caso de uma grande construtora que começou com a senhora até dizia, olha, estamos chegando ao ovo da serpente aqui, com relação às emendas legislativas, tal. E, digamos assim, isso não teve uma sequência, sempre se arranjam, sempre aparece alguma nulidade, por mais cuidado que o juiz de primeiro grau, de segundo grau, às vezes do Superior Tribunal de Justiça, às vezes também. Eu me lembro do ministro Teori, né? O ministro Ari Pagente me apresentou o ministro Teori, um processualista muito conhecido também, né? Aí eu pergunto, também passou pelo ministro Teori, né, que era um jurista muito conhecido, muito respeitado, né? Mas o Supremo depois ele mudou de ideia e encontrou
uma nulidade, né? Então, será que o povo realmente ele se interessa por isso? Quer dizer, ele pode no início, até por uma questão emocional, estar do lado de um juiz ou de um ministro ou de um desembargador, tal, mas ele não vai se empenhar, ele digamos, não tem esse perfil no Brasil. Não é? A gente encontra, eu sei que alguns colegas meus vão dizer, mas, poxa, Hélio, existem muitos defeitos na Operação Lava Jato, né? Mas a Operação Marquês, por exemplo, em Portugal, teve um desenlace completamente diferente da Operação Lava Jato. Será que isso não tem a ver também com a legitimidade popular? O povo não tem um interesse tão grande, então, às vezes não entende, às vezes entende e vai pelo mal menor. Não sei, eu acho que eu estou falando com uma pessoa no auge da sua consciência a respeito do direito, né? Eu sei que não dá para ter uma experiência como a sua, minha parte, mas eu queria ouvir isso. Se a gente for imaginar que talvez já tivemos oportunidades no passado e sempre aparece alguma nulidade, a expectativa que se tem é que toda vez que um processo contra uma grande empreiteira, contra digamos, uma pessoa, um grande político, sempre vai encontrar, por mais cuidado que tenha o juiz, independentemente de quem seja ele, sempre vai haver alguma nulidade, o processo não vai ter resultado. E o povo não vai contra isso. Essa é minha, digamos assim, imagem atual. É também a sua? Eu acredito que eu esteja errado, eu estou num momento pessimista. O que é que acha? Por Eu favor. acho que, em parte, o senhor está errado. Na realidade, o povo brasileiro nunca teve preocupação com política e com resultados de processos. A partir da Constituição de 88, quando se fala em Constituição Cidadã, quando se fala em Lei da Transparência e todas essas leis que modernizaram a justiça, o que é que nós tivemos? Nós tivemos o quê? Nós tivemos uma preocupação grande de colocar o povo a, a par do que se passa na justiça. O brasileiro demonstrou, a partir dos grandes julgamentos que nós tivemos, de que se interessa sim pela justiça, se interessa pelo que faz a justiça, ele não deixa passar. Hoje nós estamos calados porque o próprio Supremo sabe disso. E tanto sabe que estabeleceu uma forma de calar a população. Mas o povo brasileiro sabe muito bem. Olha, eu sou um grão de areia nesse universo que é o universo do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho mais de 10 anos que me aposentei. Na rua, as pessoas me reconhecem e vêm me parabenizar pelas coisas que eu fiz. Na realidade, eu usei muito a mídia, não para me promover, mas como uma tábua de salvação. Eu usei a mídia porque se eu não usasse a mídia, eu não teria condição de sobreviver como corregedora, porque a perseguição foi muito grande. As 3 associações, a Associação de Juízes Federais, a Associação dos Juízes, a AMB, e a Associação dos Juízes do Trabalho, fizeram uma representação criminal contra mim, porque queriam me tirar da corregedoria. Né? Então, todas essas situações me fizeram abrir para mostrar para a mídia o que é que eu estava fazendo. E isso me tornou conhecida. Ora, imagine um ministro do Supremo Tribunal Federal. De forma que, ao fazer algo que não se dá satisfação ao povo, ou o povo sente que não está correto, o povo começa a
gritar contra o próprio Supremo Tribunal Federal. De forma que nada tem a ver a questão que o povo não reconhece, porque o povo reconhece sim. A senhora considera que há uma importância enorme na escolha de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, não é? Será que a população ela realmente se interessa quando dá escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque, olha, eu estou na Justiça Federal desde 93. Eu fui procurador federal, procurador do Estado, procurador do município. Estou na faculdade desde 82. Né? E eu não percebo esse interesse também, inclusive na própria academia, esse interesse de fazer o acompanhamento de quem é aquele ministro, porque se fala em notável, notável eu reconheço que é uma expressão aberta, um conceito vago, não é? Mas digamos assim, às vezes não é tão vago assim. Não é? Às vezes não é tão vago assim, eu não percebo esse interesse. Acho que a gente ainda não conseguiu passar a importância que tem a escolha de um ministro supremo, porque as leis elas existem, elas são importantes e no caso do Brasil mudam muito. E as interpretações sobre essas leis mudam muito. E eu noto que meus colegas na academia costumam dizer que, olha, o Supremo são, ou qualquer tribunal, não só o Supremo, são 11 ilhas. Me parece que não é bem assim, quer dizer, dentro de uma pauta de 300 processos que vão ser julgados, admitindo 300 processos, vão ter 3 ou 4 processos que são realmente os mais importantes. Então, talvez sejam ilhas no que diz respeito aos processos menos importantes. Mas aqueles processos de destaque costumam agir em grupo. O tribunal costuma agir em grupo, não é? Eu não sei se estamos aqui entrando no Ipatu, né, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Veja bem, está aqui Joaquim, também juiz de tribunal, Joaquim Lustosa, juiz de tribunal na verdade, do Juizado Especial Federal, turmas recursais, algo muito importante também, porque me parece que a Justiça Federal tem uma repercussão social grande no que diz respeito ao direito previdenciário, né? O doutor Vladimir Freitas, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, vários estudantes, advogados, né? Pois bem, então será que eu estou falando realmente o que eu penso, né? Queria lhe escutar, porque eu sei que tem muita experiência, né? Será que não é dessa maneira? Ou seja, não há muita importância, existem os acordos, os lobbies de topo, né? Eu até lancei um livro naquela coleção monografia do Superior Tribunal de Justiça sobre isso, lobby de topo e lobby de base, né? Enfim, eu fiquei um período grande, 4 anos, na Turma Nacional de Uniformização, ministro, onde eu tive a oportunidade, através do ministro Ari Pagenda, de lançar esse livro sobre os lobbies, né? Será que a gente não deveria regularizar logo o lobby no Brasil, né, para ficar uma coisa mais clara? Porque você não tem condição de ascender na carreira se não tiver digamos assim, um substrato forte político. A senhora, com muita coragem, uma vez explicou como chegou ao Superior Tribunal de Justiça, né? Eu prestei muita atenção nisso, porque é a realidade, as coisas precisam ser ditas como são. Eu queria lhe escutar sobre isso. Será que a população ela está amadurecida ou o Brasil, como alguns estrangeiros dizem, é um país adolescente, que não se preocupa com isso? Não, eu não acho que seja adolescente, eu acho que nós amadurecemos muito. A partir da Constituição de 88, nós caminhávamos para uma verdadeira democracia, fomos educando e o povo, através dos meios de comunicação, foram sentindo, foram conhecendo melhor. E desta forma, nós começamos a ter participação no que está se passando politicamente na nação. Lógico que o povo precisa ser informado. Informado por quem? Pelas instituições que dão o sustentáculo todo da nação e pela mídia, que é o arauto de todas essas instituições. E nós estávamos caminhando muito bem nisso.
No passado, lógico que era a elite que conduzia tudo. Mas, a partir da Constituição de 88, nós começamos a falar, a prever justiça, por exemplo. O mensalão, por exemplo, foi uma coisa fantástica. Foi um divisor de águas nesse país, onde as pessoas assistiam os julgamentos do Supremo como se acompanhasse uma novela. Todo mundo sabia dizer quem eram os ministros. O ministro Aires Brito, uma vez conversando comigo, me contou um caso, porque ele foi ao restaurante e, quando ele saiu do restaurante, tinha um guardador de carro. E aí reconheceu ele, disse: ministro, o senhor é do Supremo, o senhor está julgando aquele processo, que era justamente a questão do mensalão, né? Aí ele disse assim: mas, doutor, estão dizendo que ninguém roubou, que ninguém tirou o dinheiro. Mas a gente pergunta o seguinte: e para onde foi o dinheiro? E cadê o dinheiro? Para onde é que foi, doutor? E ele achou tão interessante, como um guardador de carro fez essa pergunta ao ministro do Supremo. Quer dizer, o povo está compreendendo. A transparência, a lei da transparência veio para isto, porque o povo não pode tomar conhecimento porque sonhou. O povo tem de ser informado. Ele é informado como? Pelos meios de comunicação, nas escolas, através da compreensão, da educação. É assim que se educa a nação. Mas quando você bota um véu escuro na frente das instituições e dos projetos e dos planejamentos, o povo fica ignorante, sem saber o que é que acontece. O lobby precisa ser, sim, regulamentado. Porque o que é o lobby? O lobby é uma forma de demonstração de alguns profissionais do que pode melhorar caso o governo tome uma certa determinação. Mas a quem interessa regularizar o lobby? A parte suja da nação. Porque se você regulariza o lobby, os lobistas de ocasião, eles caem fora, porque se transforma em uma profissão. E esta profissão tem de seguir regras rígidas. E é por isso que não se regulariza. De forma que eu entendo que o povo está interessado, sim, o povo sabe, sim, ele pode até não expressar-se, mas ele sabe do que se passa. Agora, no último momento, nós estamos fazendo com que o povo fique calado e o povo não possa falar. Jogou-se um manto escuro na frente do povo, parecendo que querem tapar os olhos da população. E isso é muito grave. Isso não vai dar certo. Eu estou com um horáriozinho, claro, de forma que eu não posso me demorar muito mais conversando com vocês. Fico à disposição para outras oportunidades, não é? Perfeito. Tá bem, ministra. Eu quero agradecer a sua participação, dizer que o grupo de pesquisa, quando tiver tempo, né, está sempre interessado em lhe escutar, em aprender. Não é? O grupo de pesquisa, como falei no início, está registrado desde 2004 no CNPq, está aí a Leda de Petrolina, é um grupo bem variado. E fica o meu agradecimento à senhora e à senhora para fazer o encerramento do evento com a palavra. Eu agradeço muito a oportunidade de falar, de dizer algumas coisas. Tem tantas coisas para serem ditas, né? Que se a gente não estabelecer assim um critério de separação de perguntas, a gente termina tumultuando um pouco a conversa. Mas
eu tentei... Eu termino falando muito, mas é porque são tantas coisas que a gente tem para falar e para dizer, não é? E que termina tumultuando. Mas foi um prazer muito grande eu estar aqui e falar com o senhor, que conduz muito bem, educadamente, com muita calma, com muita categoria. E esse tipo de programa é um programa muito importante para a academia e muito importante para nós profissionais. Muito obrigada pela Muito oportunidade. obrigado. Para a gravação. É. Muito obrigado.